Pensamento sistêmico e a evolução da gestão. Introdução e propósito. Olá, alunos. Bem-vindos. Hoje vamos explorar o pensamento sistêmico, uma competência essencial para qualquer gestor que deseje gerar resultados sustentáveis a longo prazo. Vivemos em um mundo de extrema complexidade, onde os modelos tradicionais de gestão estão sendo colocados à prova. O nosso objetivo aqui é entender como as organizações funcionam como um todo e como podemos construir valor para todos os envolvidos, os chamados stakeholders. A quebra do modelo cartesiano. Para entender o novo, precisamos olhar para o antigo. Por muito tempo, a gestão foi influenciada pelo pensamento cartesiano, de René Descartes. Esse método foca na divisão, na decomposição das partes para entender o todo. Embora tenha sido útil, ele gerou uma visão fragmentada das empresas. No século XXI, percebemos que não basta olhar para as partes isoladas. As organizações operam em ambientes mutáveis, incertos e turbulentos, o que exige uma revisão completa dessas práticas. O conceito de organização e a teoria dos sistemas. Mas afinal, o que é uma organização? Segundo Sobral e Pesci, é um sistema estruturado de pessoas que se reúnem em torno de objetivos comuns que não conseguiriam alcançar sozinhas. Aqui entra a Teoria Geral dos Sistemas, de Ludwig von Bertalanffy. Ele nos ensinou que uma organização é como um organismo vivo. Ela recebe entradas, recursos e informações, processa isso internamente e gera saídas, produtos, serviços e resultados para a sociedade. Stakeholders e a qualidade da gestão. Antigamente, o foco era apenas o lucro. Hoje, a gestão moderna exige olhar para os stakeholders, todos aqueles afetados pelas ações da empresa, funcionários, clientes, fornecedores e até o Estado. O sucesso de qualquer organização, seja ela uma gigante como a Petrobras ou uma ONG, depende diretamente da qualidade da sua gestão. Como diz o exemplo de Abílio Diniz no material, o gestor é a peça-chave para navegar nesse universo organizacional. A evolução, da administração científica ao modelo fordista. Vamos voltar um pouco na história. A gestão como a conhecemos ganhou força na Revolução Industrial com a administração científica de Frederick Taylor. O foco era a eficiência máxima, o estudo de tempos e movimentos e a divisão rígida do trabalho. Henry Ford levou isso ao extremo com a produção em massa, implementando 3 princípios: intensificação, tempo mínimo, economicidade, baixo estoque, e produtividade, especialização do trabalhador. Era o modelo da organização máquina, onde o operário era apenas uma engrenagem. As limitações do modelo mecanicista e o mundo VUCA. Esse modelo fordista teve sucesso, vide o famoso modelo T, mas ele tinha falhas graves. Tratava as organizações como sistemas fechados, ignorando o ambiente externo. No mundo atual, que chamamos de mundo VUCA, volátil, incerto, complexo e ambíguo, essa visão mecanicista não funciona mais. A indústria 4.0 nos obriga a pensar na organização como um sistema aberto, que usa inteligência artificial e robótica, mas que, acima de tudo, precisa de agilidade e adaptabilidade. Gestão contemporânea e o poder do propósito. Introdução. O fim das certezas e o mundo VUCA. Olá, pessoal! Vamos dar continuidade aos nossos estudos sobre pensamento sistêmico. Se até agora entendemos a organização como um sistema aberto, precisamos compreender em que tipo de mar esse sistema está navegando. Nas páginas iniciais deste bloco, somos apresentados ao conceito de mundo VUCA. Esse acrônimo resume bem os nossos desafios atuais: volatilidade, incerteza, uncertainty, complexidade e ambiguidade. Como diz o ensaio de Marshall Berman citado no texto, tudo que é sólido desmancha no ar. Vejam bem, o modelo mecanicista antigo buscava certezas e previsibilidade, mas hoje vivemos o que Ilya Prigogine chama de fim das certezas. Um pequeno evento em um canto do mundo, como o bater de asas de uma borboleta ou uma epidemia,
pode gerar um furacão em toda a cadeia global de negócios. Para o gestor, isso exige visão, clareza e, acima de tudo, agilidade para tomar decisões em cenários de mudança constante. O alinhamento em torno de um propósito. Agora, como manter uma empresa unida em um mundo tão caótico? A resposta está no propósito. Diferente do que se pensava antigamente, o propósito de uma empresa nunca é apenas gerar lucro. O lucro é a consequência. O propósito é a razão de existir da organização, o legado que ela deixa para a sociedade. É o que nos dá sentido para levantar e trabalhar todos os dias. O material nos traz uma ferramenta incrível, o Círculo Dourado, Golden Circle de Simon Sinek. A maioria das empresas comunica o que faz e como faz. Mas as empresas que realmente inspiram, como a Apple ou a Disney, começam pelo porquê. Elas primeiro definem sua causa e suas crenças, e só depois entregam o produto. Quando uma organização tem um porquê claro, ela não apenas bate metas, ela cria uma comunidade de pessoas engajadas e clientes que acreditam no que ela acredita. Competências gerenciais, hard e soft skills. Entendido o propósito, vamos falar de quem faz isso acontecer: as pessoas e suas competências. O texto destaca que muitas empresas fecham em menos de 5 anos por falta de planejamento e incapacidade gerencial. Para mudar esse cenário, o gestor moderno precisa equilibrar 2 tipos de habilidades. Hard skills são as competências técnicas, aquelas que você aprende na faculdade ou em cursos, como estratégia, estrutura e sistemas. Elas são tangíveis e fáceis de identificar no currículo. Soft skills são as habilidades socioemocionais, ligadas às experiências de vida. Estamos falando de ética, inteligência emocional, liderança e trabalho em equipe. Em um mundo de inteligência artificial e robótica, as soft skills são o que nos tornam humanos e indispensáveis. O futuro do trabalho exige pensamento crítico, resolução de problemas complexos e colaboração em redes. Não basta saber operar uma máquina, é preciso saber inspirar pessoas. A dinâmica do universo organizacional. Avançando para a página 17, entramos na dinâmica do universo organizacional. Um gestor precisa monitorar o ambiente para ser proativo. Esse ambiente é dividido em macroambiente, forças externas que você não controla, mas que impactam o negócio, como variáveis econômicas, políticas, demográficas e tecnológicas. Microambiente, ou ambiente-tarefa. Elementos que influenciam diretamente a operação, como clientes, fornecedores, concorrentes e os próprios stakeholders. E claro, temos o ambiente interno, que é onde mora a cultura organizacional. Cada empresa tem seu DNA. É a combinação única de recursos e valores que cria a vantagem competitiva. Aquilo que é difícil para o concorrente imitar. Conclusão: eficiência, eficácia e efetividade. Para fechar nossa aula de hoje, lembrem-se, o gestor é avaliado por como ele utiliza os recursos para atingir os objetivos. Eficiência é fazer as coisas do jeito certo, otimizando recursos. Eficácia é fazer a coisa certa, ou seja, atingir o resultado. Efetividade é gerar impacto real e sustentável. A origem do pensamento sistêmico, páginas 21 a 24. Para entender onde estamos, precisamos falar de Ludwig von Bertalanffy. Ele não era um administrador, mas um biólogo austríaco que criou a teoria geral dos sistemas. Por que isso importa para nós? Porque na gestão, essa teoria nos ensina que a empresa não é um conjunto de peças soltas, mas um sistema vivo que interage o tempo todo com o ambiente ao seu redor. Imagine a empresa como um corpo humano. Se o coração financeiro para, o cérebro, gestão, e os músculos, operação, também sofrem. Devemos olhar para a totalidade e como as partes se interrelacionam.
2. Entradas, saídas e resultados pluralistas. Páginas 25 a 27. Se visualizarmos a organização como um processo, temos entradas, recursos e informações para atender a demanda. Organização, onde a mágica acontece. Saídas, produtos e serviços entregues ao mercado. Mas atenção, no passado, o foco era apenas o lucro. Hoje, o gestor moderno busca resultados pluralistas. Isso significa que quando alcançamos um objetivo, ele deve gerar valor para todos: funcionários, clientes, acionistas, governo e a sociedade em geral. Um grande exemplo de sucesso citado no texto é o de Abílio Diniz, que transformou a gestão brasileira com essa visão estratégica. 3. A evolução. Da máquina de Taylor ao mundo atual. Páginas 27 e 29. Agora, vamos fazer uma viagem no tempo. As empresas cresceram com a Revolução Industrial e a administração científica de Frederick Taylor. Nessa época, a visão era fragmentada e mecanicista. A organização era vista como uma máquina. O funcionário precisava apenas de destreza e rapidez, realizando tarefas repetitivas. Henry Ford levou isso ao extremo, com a produção em massa. Lembram da famosa frase? Você pode ter o carro de qualquer cor, desde que seja preto. O foco era eficiência máxima e custo baixo, através de 3 princípios. Intensificação, minimizar o tempo de produção. Economicidade, reduzir estoques. As produtividades e especialização total do trabalhador. Embora o modelo de Ford tenha trazido grandes ganhos de escala, ele tinha falhas críticas. Tratava as organizações como sistemas fechados, ignorando o que acontecia lá fora e transformando pessoas em meras engrenagens. Hoje, vivemos na era da indústria 4.0, com inteligência artificial e robótica. Para sobreviver, o gestor precisa entender a empresa como um sistema aberto. É o que chamamos de lidar com o mundo VUCA, volátil, incerto, complexo e ambíguo. O poder do propósito, o círculo dourado, página 30. Para fechar nossa aula de hoje, chegamos a um ponto vital: propósito. Uma organização precisa de um DNA forte para se diferenciar. Muitos líderes usam o conceito do círculo dourado, de Simon Sinek. A maioria das empresas comunica o que faz e como faz, mas as empresas que realmente inspiram, como a Apple, começam pelo porquê. O porquê é a sua causa, sua crença, sua razão de existir além do lucro. Quando o gestor consegue alinhar a equipe em torno desse propósito, o trabalho ganha significado e os resultados tornam-se consequência de uma visão compartilhada. Conclusão do professor: o segredo da gestão contemporânea não está em controlar cada peça como se fosse um relógio, mas em nutrir o sistema, entender o ambiente e, acima de tudo, liderar com um porquê claro. Pensamento sistêmico e evolução da gestão. Duração estimada: 10 minutos. Ritmo aproximadamente 130 palavras por minuto. 00 a 1h30. Introdução e o fim das certezas. Olá, pessoal! Vamos dar continuidade aos nossos estudos sobre pensamento sistêmico. A partir da página 31, entramos em um campo fascinante: o fim das certezas absolutas na administração. Como cita Vergara, vivemos o fim de uma era de previsibilidade. Pense no seguinte: Ilya Prigogine, que foi Prêmio Nobel de Química, trouxe para a ciência a teoria do caos. Ele dizia que o leve bater de asas de uma borboleta em Pequim pode provocar um furacão na Califórnia. No mundo dos negócios, isso significa que qualquer fenômeno hoje afeta globalmente toda a cadeia de valor. Um exemplo recente e marcante foi a epidemia de 2020, que parou o mundo e mudou a lógica do mercado. Não existe mais uma única melhor maneira de gerenciar. Cada empresa é um organismo vivo, com seu próprio DNA.